Irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Eu gostaria de convidá-los neste momento a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 137. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 137. Salmo de número 137, por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos expressar a Ti mais uma vez a nossa gratidão, o nosso louvor, de confirmar aquilo que nós acabamos de cantar. Adoramos o Senhor porque o Senhor é um Deus presente em todo o tempo na vida do Teu povo. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor sempre está presente, o Senhor é sempre digno de louvor e de adoração. O Senhor é sempre Deus de graça e misericórdia. O Senhor é sempre Deus bendito na vida do Teu povo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos humildemente que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Há um famoso compositor americano chamado Michael Card, que alguns anos atrás, muitos anos atrás, melhor dizendo, mais de 20 anos atrás, lançou simultaneamente lá nos Estados Unidos um livro chamado Uma Tristeza Sagrada. E esse livro foi também acompanhado por um álbum, por um disco que ele lançou com canções cujo título é A Face Escondida de Deus. E aquele livro e aquele álbum lançados por Michael Card trouxe uma certa estranheza no mercado lá chamado gospel americano, porque ele é um compositor ou alguém reconhecido pelas suas composições de natureza de adoração. E tanto o livro quanto o álbum falavam sobre lamento, sobre tristeza, e as pessoas se perguntavam o que isso tem a ver, tristeza com a adoração, o que o lamento tem a ver com a adoração ao Senhor. Ele obviamente explicou as razões da sua composição, dizendo que o projeto havia surgido de uma série de perdas que ele enfrentava juntamente com a sua família. Uma irmã dele havia perdido 2 bebês, quase que de forma seguida, 2 gravidezes que não levaram a nada, perderam os bebês.
um irmão dele perdeu de forma trágica o filho mais velho. E aqueles dias eram também os dias em que a sua nação estava enfrentando também as consequências do 11 de setembro. Ou seja, havia muitos elementos que, de alguma forma, trouxeram inspiração, né, para Michael Card compor essas canções e escrever esse livro, né, relacionados ao lamento. E dizendo ele, nas suas composições, que lamento tem tudo a ver com a adoração. Ele diz assim, olha, o lamento é a linguagem perdida da adoração. E quando nós olhamos, né, sobre essa relação de lamento e adoração, o Salmo 137, que acabamos de ler, é um texto que fala muito sobre essa experiência, né, do lamento relacionado à adoração. Como nem sempre é fácil adorar o Senhor. Nem sempre é fácil, né, colocar as nossas vidas em adoração, rendidos ao Senhor. O Salmo 137, irmãos, é chamado de um salmo imprecatório. O que é isso, né? Não tem nada a ver com os precatórios que às vezes a gente ouve falando aí nos jornais aí, que são relacionados ao mundo da governabilidade. Mas o que é um salmo imprecatório? Um salmo imprecatório é o salmo onde o adorador tem a licença de expor o seu coração diante da dor, da tristeza, do lamento que ele enfrenta. E se vocês prestaram atenção, né, são palavras duras, né, são palavras estranhas, muitas vezes que nós encontramos nos lábios desse servo do Senhor, gente que parece que está xingando, parece que está de mal do mundo, né, e pedindo que Deus amaldiçoe, que Deus faça isso e faça aquilo outro com as pessoas, mas na realidade é uma forma que o salmista tem para esbravejar, uma licença que ele tem para abrir o seu coração diante de Deus. E aqui nesse texto, né, é também um salmo de adoração, uma canção de adoração que nos ajuda a entender por que às vezes nós achamos tão difícil adorar a Deus. Não pense você que adorar a Deus seja algo fácil. Ainda que esse seja o chamado supremo das nossas vidas, eu disse agora há pouco para vocês que nós somos criados por Deus para adorar a Deus, esse é o nosso chamado supremo. Às vezes nós nos encontramos em situações tais na nossa vida que contradizem completamente o nosso chamado à adoração. Às vezes, irmãos, é extremamente difícil adorar o Senhor. Às vezes é difícil responder com adoração ao Senhor, dependendo das situações em que nós encontramos, que nós vivenciamos, né, na nossa jornada de fé. E o salmista, que nós não sabemos quem é, nos ensina. Por que é tão difícil, às vezes, adorar o Senhor? Por que é tão difícil, às vezes, né, nos colocarmos diante do Senhor, entregando a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão? O Salmo 137, né, está dividido em 3 momentos em que o salmista está falando para nós sobre essa dificuldade de adorar o Senhor. A primeira delas, do verso 1 ao verso 3, é que ele nos diz que é difícil adorar o Senhor quando nós não gostamos do lugar ou do ambiente onde nós estamos, onde nós fomos colocados pelo Senhor. Preste atenção nas palavras do salmista. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião.
a adoração pode ser uma experiência extremamente difícil, extremamente desagradável, quando nós não apreciamos o lugar aonde a nossa jornada de fé nos leva. Francamente, irmãos, é difícil adorar o Senhor em meio às lágrimas, não é? Quando nós temos o nosso coração ferido, né? Quando nós temos apenas lágrimas. Essa é a experiência do salmista. Ele descreve a sua situação, ele diz assim, olha, nós estávamos às margens lá da Babilônia, dos rios da Babilônia, e lá nós nos sentamos e nós choramos. Este é um salmo de exílio, é um lamento por Jerusalém. O nome que o salmista utiliza para se referir a Jerusalém é Sião. Os irmãos vão se lembrar ainda do ano passado, quando nós estávamos falando dos cânticos aqui de Sião, né, nos salmos, né, relacionados aos filhos de Corá ou os filhos de Coré. Sião era o nome íntimo dado pelos judeus à cidade de Jerusalém, para lembrar aqueles que criam que Jerusalém era o lugar da adoração, era o centro, né, do trono de Deus, da soberania de Deus, o lugar das promessas, o lugar onde Deus havia feito, né, provisões para o seu povo. Era o lugar mais precioso que poderia haver na expressão de fé daquele povo, lugar de bênçãos, lugar de promessas, lugar de provisão abundante. Mas de repente o impensável aconteceu. Sião caiu. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, queimado. E o salmista diz que aquelas pessoas que eram os captores, né, aqueles que os levaram cativos, chegavam e diziam assim, olha, cantem um cântico de Sião para nós, entoem para nós alguma das canções de vocês. Nós não sabemos, né, a motivação desses captores, por que eles queriam que os judeus cantassem as suas canções. É possível que eles estivessem curiosos, né, interessados pelas canções, famosas canções de adoração que eram entregues ao Deus Todo-Poderoso. Mas é possível também que esses captores estivessem pensando que de alguma forma estavam ajudando os cativos a se ajustarem a essa nova vida. Porque diz o salmista que aquelas pessoas pediam que eles fossem alegres, não é? É como se eles dissessem o seguinte, olha, está tudo bem, né? Aconteceu, caiu, Jerusalém já era, Sião já era, mas procure olhar o lado positivo, né, da vida, né? Procure se alegrar com alguma coisa que está acontecendo com vocês. Olhe o lado bom dessas coisas. Sempre tem alguém, né, que chega para nós com essa filosofia pronta, que fala assim, olha, se a vida te dá um limão, o que é que você tem que fazer? Faça uma limonada, de preferência bem doce, né? Porque senão não adianta nada esse limão no nosso poder. Isso é o tipo de problema que os exilados estão enfrentando em Jerusalém. Mas há também um tipo de problema que não se limita apenas a eles, né? É algo que nós experimentamos. Irmãos, às vezes nós somos levados, né, pela nossa jornada de fé a lugares que nós não gostaríamos de estar, em situações que nós não gostaríamos de estar. E às vezes, né, nós somos constrangidos, né, estranhamente constrangidos pela intolerância que nós encontramos das pessoas, a nossa tristeza e o nosso desânimo. A igreja às vezes é intolerante, né, à tristeza, ao lamento, à dor dos nossos crentes, né? C.S. Lewis conta em uma das suas obras, em um dos seus livros, que ele havia feito um diário,
né, depois da morte da sua esposa, contando todas as situações, todos os detalhes que havia enfrentado durante a enfermidade da esposa. E ele disse que uma das piores coisas que ele enfrentou foi a estranheza e o desconforto que as outras pessoas sentiam quando, né, sabiam da sua dor. Ele diz assim: olha, quando eu começava a contar alguma coisa sobre a minha esposa, contar alguma coisa sobre a nossa vida, eu via o constrangimento no rosto das pessoas. É como se eles estivessem ansiosos, né, para que eu pudesse parar de falar. É estranho, né? Às vezes nós estamos com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com as nossas dificuldades, e de forma irônica, nós descobrimos que aquelas pessoas que dizem adorar aquele que a Bíblia descreve como um homem de dores e um homem que sabe o que é sofrer, são pessoas que muitas vezes nos constrangem, irmãos, para que nós passemos, né, rapidamente pelo sofrimento, passemos rapidamente pelas nossas lutas, pelas nossas tribulações e nossas dificuldades. Mas o salmista está dizendo que, né, há espaço para que nós derramemos o nosso coração diante do Senhor, porque honestamente ele disse assim: olha, Senhor, lá nós penduramos as nossas harpas. Não havia a intenção no nosso coração para adorar o Senhor. Havia no nosso coração apenas o desejo de chorar. É difícil adorar o Senhor através das nossas lágrimas. Como é que nós adoramos quando nós, né, estamos no lugar ou numa condição onde nós não gostaríamos de estar? A melhor adoração que você ou eu podemos adorar a Deus é de um coração que chora diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós escancaramos a nossa alma e o nosso coração diante do Senhor, nós estamos sendo verdadeiros diante de Deus, e é isso que Deus espera que nós sejamos. Deus não quer em nós uma máscara, né, de alegria quando não há alegria. Deus não quer em nós uma máscara, né, de otimismo quando muitas vezes o nosso coração está dilacerado, né, quando o nosso coração verdadeiramente está quebrantado na presença do Senhor. E eu queria que você se lembrasse disso. A tristeza não pode nos impedir de adorar a Deus. Nós não podemos permitir que as nossas lágrimas nos impeçam de adorar o Senhor. Mas o salmista nos diz que com as nossas lágrimas nós podemos adorar o Senhor, nós devemos adorar o Senhor quando nós somos levados pela nossa fé a lugares aonde nós não gostaríamos de estar. A segunda coisa que o texto do Salmo 137 nos fala sobre a dificuldade de adorar, é que é extremamente difícil adorar quando o passado parece melhor do que o presente. Olha aí para o verso de número 5 e o verso de número 6 do texto do Salmo 137. O salmista diz assim: se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir a Jerusalém a minha maior alegria. Sabe que o salmista está dizendo para nós que uma das grandes tentações que nós enfrentamos quando a nossa jornada de fé, a nossa caminhada de fé nos leva até o vale, né, do desapontamento. Sabe que tentação é essa? De ficar remoendo o passado. É difícil, irmãos, adorar o Senhor no presente, quando nós estamos convencidos de que o melhor da nossa vida ficou para trás, que o melhor dos nossos anos já se passou. Essa é a perspectiva com a qual o salmista está lidando. Sabe qual é?
ele mora no passado. Ele vive no passado. Ele se recusa a deixar a memória de Jerusalém para trás. E ele jura, considerar qualquer coisa como algo pequeno, algo menor, diante de Jerusalém, que é o ápice da sua alegria. É tão estranho esse texto, porque nós pensamos que cantar as canções de Jerusalém seria uma forma de manter viva a memória de Jerusalém, não é? Você fala assim, olha, eu vou cantar porque é a forma que eu tenho de me lembrar de Jerusalém, de me lembrar da aliança, de me lembrar de Deus, mas o salmista vê as coisas de uma forma diferente daquilo que nós vemos, porque ele diz assim, olha, naquelas circunstâncias, cantar os cânticos de Sião parecia um ato de infidelidade. Ele diz assim, olha, cantar os cânticos de Sião é como me esquecer de Sião. E isso na mente desse homem é algo tão repugnante, mas tão repugnante, que o salmista lança uma maldição sobre si mesmo. Ele diz assim, olha, se eu fizer tal coisa, que a minha mão direita se resseque. Se eu fizer tal coisa, que a minha língua se apegue ao meu paladar e eu nunca mais cante, eu nunca mais adore, que eu fique mudo. Quando nós sofremos, quando nós enfrentamos grandes lutas, quando nós lidamos com grandes perdas, grandes tristezas, não é incomum, nós nos sentirmos assim ambivalentes a outras emoções, além da tristeza no nosso coração, porque às vezes nós olhamos a nossa vida como se fôssemos espectadores do passado. Parece, irmãos, que as dificuldades não desaparecem, a dor nunca passa, e nós somos tentados, a olhar a vida e a dizer assim, olha, como o salmista, olha, eu me lembro do passado, e ele não quer levantar a canção, levantar a voz e cantar as velhas canções, porque ele não quer ser infiel para com o seu passado. Ele não quer seguir em frente. E essas palavras, irmãos, que esse homem usa, elas são tão tocantes, porque elas nos fazem entender algumas coisas. Muitos estudiosos dizem que os versos 1 a 3, parece que descreve Jerusalém a uma certa distância, como se, Babilônia, melhor dizendo, a uma certa distância, como algo que havia passado. Era a tristeza e o lamento de alguém que estava juntando os cacos da vida, de algo que ele havia perdido, e ele percebe que as coisas nunca mais serão como eram antes. Jerusalém está lá, mas a Babilônia, é a cidade da memória que se foi, que ficou para trás. O salmista olha para Jerusalém e ele descobre agora que a sua vida tem um novo normal e ele não consegue aceitar esse novo normal. Alguns de nós sabem muito bem a situação em que o salmista está passando, Às vezes nós temos que enfrentar alguma mudança drástica na nossa vida. Às vezes nós perdemos alguém que nós amamos, às vezes nós mudamos de cidade, às vezes nós perdemos um emprego, alguma frustração que bate a nossa porta, e sabe o que acontece conosco? Nós começamos a remoer o passado, e esse remoer o passado vem sempre acompanhado da tentação de idealizar o passado e transformar o passado em uma idade de ouro irrecuperável.
Sabe onde é que eu vejo muito isso? Nas redes sociais, né? Como uma pessoa que cresceu nos anos 80, como muita gente que aqui está, nós temos a tendência de idealizar os anos 80 como uma era de ouro, né? Aí eu vejo os meus colegas dessa geração dizendo assim: nunca houve um tempo como os anos 80. A gente era feliz e não sabia, né? Porque nos anos 80 as músicas eram músicas espetaculares. Os times de futebol dos anos 80. O meu time, o Flamengo, nos anos 80, no tempo de Zico e Companhia Limitada, era insuperável. Nós olhamos para determinados momentos da nossa vida, né, como eras de ouro irrecuperáveis, irmãos. E nós temos a tendência de idealizar isso. Porque às vezes o nosso novo normal, às vezes ele pode até ser melhor do que o antigo normal, mas nós achamos, né, que as nossas novas circunstâncias, ainda que sejam melhores, elas não fazem frente, né, àquilo que nós vivemos no passado. Sabe qual é o problema? O passado é um lugar muito bom para a gente visitar. É bom quando você traz à memória coisas boas, quando você se lembra de circunstâncias, de situações. O passado é como um museu, bom para se visitar, mas o passado é um péssimo lugar para nós morarmos, para habitarmos nele, porque nós temos essa tendência de idealizar coisas que não são reais do nosso passado, de pensarmos que nós realmente experimentamos coisas que não são verdadeiras, de idealizarmos esse passado. Percebam que o salmista, ele não se repreende por viver no passado. Ele não diz, né, que a sua memória de como as coisas eram melhores do que na sua realidade. Mas ele, né, simplesmente expressa diante de Deus a sua dor e o seu desapontamento, né, diante daquilo que ele vive, diante daquilo que ele experimenta naquele presente. E a sua dor é mais do que uma emoção, ela é um processo, porque por meio dessa dor é possível chegar ao outro lado, é possível passar pelo vale. Esse homem diz que é difícil cantar os cânticos de Sião, quando, né, ele desce ao vale. É difícil adorar quando o passado parece melhor que o presente. Como adorar o Senhor? Como entregar a Deus a adoração quando nós julgamos que o melhor de nós ficou para trás? Quando nós julgamos que preferimos viver no passado do que enfrentar o presente? Nós precisamos fazer o que o salmista nos diz, irmãos. Ele diz que ele pendurou a sua harpa e ele derramou diante de Deus a sua oração, o seu desapontamento. Ele disse a Deus como ele realmente se sentia. Tão importante como ter um coração que adora com lágrimas, que atravessa por meio da dor as suas dificuldades, é ter um coração que, ainda que desapontado diante do Senhor, está diante de Deus, honestamente diante do Senhor, dizendo a Deus como se sente, como ver as coisas, como consegue enxergar as coisas. Porque a Bíblia diz que Deus sabe exatamente como nós somos. Nós não podemos fingir a Deus que está tudo bem, quando Deus sabe o estado do nosso coração. Esse salmista diz assim: olha, Senhor, é assim que eu me sinto. Se eu me esquecer de Jerusalém, que o meu braço seque, que a minha língua fique muda, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Ele tem problemas no seu presente, ele lida com o seu passado, mas ainda assim ele adora diante do Senhor. E em terceiro e último lugar,
O salmista, nos versos 7 até o verso de número 9, nos fala da dificuldade de adorar o Senhor quando nós esperamos pela justiça do Senhor. Preste atenção no que o salmista diz. Ele diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós temos nesse verso, especialmente o verso 9, um dos textos mais perturbadores de toda a Bíblia. Mas ele aponta para nós um dos obstáculos mais comuns à adoração, que nós enfrentamos, que nós lutamos nos nossos tempos de dificuldade. Sabe qual é, irmãos? É difícil adorar a Deus quando nós esperamos que Deus se vingue dos nossos inimigos. É difícil adorar a Deus quando nós esperamos que Deus seja nosso juiz. O salmista, se volta agora, para aqueles que ele considera responsáveis pelo seu novo normal. Ele diz assim: olha, eu estou aqui chorando com a harpa pendurada nos salgueiros. E sabe de quem é a culpa? A culpa é daqueles malditos, daqueles edomitas lá, que enquanto a gente estava sofrendo, eles estavam lá gritando: bem feito, bem feito, bem feito. Que o Senhor se vingue, que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor lide com isso. Quando nós olhamos para a história dos edomitas, é fácil perceber que estes eram inimigos históricos de Israel, Os edomitas eram descendentes de Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó, e que tinha lá as suas pendências com Jacó, desde o ventre materno. A Bíblia diz que lá eles brigavam, para saber quem nasceria primeiro. Depois esses dois homens brigaram lá pela herança, pelo direito da primogenitura. Depois, quando o povo de Deus vem do Egito, para entrar na terra que havia dado ao povo de Israel, diz a Bíblia que Moisés vai lá junto ao rei dos edomitas, descendentes de Esaú, e pede licença para passar pela terra. Fala assim: olha, nós somos primos, nós somos parentes chegados, nós queremos passar pela sua terra para chegar ao lugar aonde Deus tem nos prometido. E a Bíblia diz que os edomitas disseram aos israelitas: pela nossa terra vocês não vão passar. E eles foram lá para a fronteira, todos armados para evitar o povo passar. O povo de Israel teve que dar uma volta. Vamos nos lembrar que Herodes, um dos grandes inimigos do povo de Deus na história, era descendente dos edomitas. Ele era um idumeu, que na linguagem do Novo Testamento representava os antigos inimigos edomitas do povo de Deus. Então está aqui esse adorador dizendo assim: Senhor, tem esses eternos, essas pedras no meu sapato, essa turma aí que eu considero como responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, que o Senhor se vingue deles. Aí no verso de número 8, ele se volta então para os babilônios, que eram aqueles que haviam arrasado a cidade, e ele diz assim: e que o Senhor também se lembre dos babilônicos, que o Senhor os extermine, que o Senhor pegue a cabeça dos seus filhos e bata contra a pedra. Irmãos, essa é uma linguagem de uma brutalidade tamanha. Como é que Deus permite que algo assim esteja na sua palavra? Eu penso que a chave para nós compreendermos esse pensamento do salmista está no verso de número 8, quando ele diz assim: feliz é aquele que te der o pago do mal que nos
fizestes. Sabe o que ele está pedindo a Deus? Ele quer o que todo pai cujo filho foi assassinado quer. Ele quer o que toda família que já enfrentou dificuldades pelo mal de outras pessoas quer. Ele quer justiça. É o grito de um coração que anseia por justiça. E esse não é um grito que Deus despreza. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6, no verso de número 10, João diz que em uma das visões que ele tem dos céus, ele viu um mar de pessoas que estavam perante o trono de Deus, e ele perguntou quem eram aquelas pessoas, e o anjo diz assim: esses são todos os mártires, aqueles que perderam a vida por causa do Evangelho, e diz que todos eles tinham uma única palavra nos seus lábios. Ele diz assim: até quando, Senhor? O Senhor não vingará o sangue? Até quando o Senhor não vai fazer justiça a nós? É o grito de um coração que anseia por justiça. É por isso, irmãos, que cada um de nós entende as palavras do salmista, porque se nós estivéssemos no lugar do salmista, seria isso que nós pediríamos para nós e para os nossos, dizendo assim: Senhor, eu vou adorar o Senhor quando o Senhor acertar as contas, quando o Senhor colocar as coisas em ordem com aqueles que falharam comigo, com aqueles que me fizeram mal. Não é assim que às vezes nós encontramos pessoas? Você fala assim: fulano, por que você não adora? Assim, porque lá na igreja, lá no culto, eu viro para o lado e eu vejo aquele que me deve, eu vejo aquele que faz isso e aquilo. Como é que eu posso adorar o Senhor, né? Se não há justiça, se as coisas não são colocadas nos seus devidos lugares? Como adorar o Senhor quando nós esperamos justiça da parte de Deus para as nossas questões? Conta uma história de que um dia uma mulher procurou Ibn Saúd, melhor dizendo, que foi o primeiro rei da Arábia Saudita. Ele reinou entre os anos 1932 até 1953. E aquela mulher procurou o rei exigindo que a sentença de morte fosse aplicada a um homem que havia matado o seu marido. Diz que esse homem estava colhendo tâmaras. Esse homem subiu na tamareira, estava colhendo tâmaras, quando ele escorregou e caiu. E ele caiu exatamente sobre o marido daquela mulher, e na sua queda ele provocou a morte do marido da mulher. O rei então perguntou para aquela mulher se os dois homens, o homem que caiu e o seu marido, eram inimigos, se ela achava que a queda havia sido intencional. A mulher não sabia dizer, né? Ela não sabia porque o homem havia caído, ela ignorava, né, as questões, ela não sabia. Ela disse assim: olha, não sei se havia alguma dificuldade antes, eu só sei que esse homem caiu e esse homem matou o meu marido. Era o que ela sabia. E ela sabia que, de acordo com a lei, ela poderia exigir o sangue do homem, né, que causou a morte do seu marido como compensação. Então o rei Ibn Saúd perguntou: de que forma você quer receber essa compensação? A mulher virou para o rei e disse assim: eu quero a cabeça desse homem. E o rei ficou relutante, porque ele sabia que aquela não era a melhor questão, ela não era a melhor resolução. Ele disse assim: mas minha senhora, eu vejo que a senhora tem filhos pequenos, o que a senhora precisa, o que os seus filhos precisam é o preço do sangue.
E ele apontou para uma pilha de dinheiro, de bens, e disse assim: a senhora precisa de uma compensação que possa fornecer sustento para a senhora e para a sua casa. E a mulher foi insistente e disse assim: não, é meu direito, eu quero a cabeça desse sujeito, e o senhor tem que me dar o que o direito exige, o que o meu direito exige. E o rei disse assim: olha, muito bem, é seu direito pedir a compensação do sangue, mas é meu direito, é minha prerrogativa como rei, aplicar a pena, decretar como esse homem vai morrer. E eu decreto o seguinte: a senhora vai levar esse homem amarrado agora, vai procurar uma tamareira bem alta, vai amarrar esse homem no tronco da tamareira, a senhora vai subir essa tamareira, e de lá a senhora vai se jogar sobre o homem para causar a morte desse homem, do mesmo modo que esse homem causou a morte do seu marido. Você sabe o que aconteceu? Você acha que a mulher subiu na tamareira? Ela pensou muito melhor e ela olhou para a pilha de dinheiro que o rei estava oferecendo como compensação do sangue, e ela viu a dificuldade de aplicar a pena de sangue ao homem, e ela resolveu pegar o dinheiro e ir para sua casa e cuidar da vida dos seus filhos. Como essa viúva, irmãos, a exigência do salmista é muito compreensível, mas é também estranha. Porque quando nós olhamos o que a justiça exige dos outros, também exige de cada um de nós. E é isso que me preocupa nesse salmo. Eu me coloco no lugar do salmista, e eu sei que você se colocaria muito facilmente no lugar do salmista. Ele pede que Deus seja justo com ele, mas nenhum de nós pode exigir que Deus seja justo para que nós possamos adorar a Ele. Aliás, em toda a história, apenas um homem tinha o direito, tinha o poder de exigir vingança contra aqueles que o prejudicaram, contra aqueles que colocaram-se como empecilhos no seu caminho, contra aqueles que provocaram dor, sofrimento à sua vida. E ele não orou para que Deus esmagasse a cabeça dos filhos desses homens. Ele escolheu orar de forma diferente. Esse homem disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Somente Jesus entendeu o que a justiça requer, porque ele sabia que o que a justiça requer, somente ele poderia dar e entregar, que era a sua vida, o seu sangue como preço pela justiça. Nós chegamos à presença de Deus para adorar o Senhor, muitas vezes quebrantados porque outras pessoas falham conosco, outras pessoas fracassam conosco, e nós gostaríamos que Deus tornasse a nossa adoração mais fácil. Mas Jesus diz que a nossa adoração precisa ser semelhante a dele, né? Ele disse aos seus discípulos: orem por aqueles que nos perseguem, abençoe aqueles que os amaldiçoam. Adore ao Senhor. É possível
em meio aos nossos lamentos, às nossas dificuldades, adorar o Senhor. Quando nós não estamos no lugar onde nós gostaríamos de estar, quando a fé nos leva a lugares que nós não gostaríamos de estar, nos leva às lágrimas, é possível adorar a Deus quando nós temos que enfrentar um presente e nos lembramos que o passado era muito melhor. É possível adorar a Deus quando há no nosso coração um desejo de justiça, mas nós nos lembramos que o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas e Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade em todas as situações da nossa vida. Adorar não é fácil, irmãos. A gente pensa que é colocar um sorriso no rosto, ir à igreja, levantar as mãos, cantar umas músicas animadas, voltar para casa e dizer assim, hoje eu adorei o Senhor. Existem tantas situações que desafiam a nossa adoração, tantas dificuldades, que nós só adoramos porque temos a certeza que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com corações honestos, corações, mesmo que desapontados, corações em lágrimas, mas corações que sabem que Deus é o melhor lugar para estarmos. Nós cantamos mais cedo aqui. Em todo tempo, Deus está presente. Em todas as situações, Deus está presente. Se nós cremos que Ele está presente, nós precisamos crer que Ele é digno de toda a adoração, de todo louvor e de toda gratidão que nós podemos entregar ao seu santo nome. A despeito das nossas lágrimas, a despeito das nossas dificuldades, Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração, toda a gratidão que o seu povo pode lhe entregar. Porque nós somos chamados para isso. Esse é o chamado supremo das nossas vidas. Quando tudo mais passar, nós ainda estaremos nos céus, adorando o Senhor em espírito e em verdade.